Cela, produzido e apresentado por nós, reeducandas da cadeia feminina da cidade de Votorantim. Esse projeto é desenvolvido pela Unicultura Votorantim e pela Associação de Audiovisual de Votorantim. Também temos apoio da Delegacia Seccional de Sorocaba, das Faculdades de Comunicação da CEUSP. O TV Cela é um projeto de ressocialização que se propõe a fazer inclusão através da comunicação. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Henrique Ferraz. Ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de Sorocaba. Olá, doutor, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, queria parabenizar você, Yara, por participar desse programa e o Wellington Hermes pela idealizar o programa. Parabéns a todos os outros assessores e assessoras e desejo sucesso sempre a vocês. Obrigada. Doutor, vamos explicar para os telespectadores e para as reeducandas o que é a OAB? OAB, a própria sigla fala, é Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos estruturados a nível federal, estadual e municipal. No caso aqui eu represento a OAB de Sorocaba, sou o secretário-geral, presidi a Comissão de Direitos Humanos por 6 anos. E uma das atribuições da Ordem dos Advogados do Brasil é zelar pela boa aplicação das leis e também pelos direitos humanos. Nós, advogados, quando vamos receber nossa carteira, nosso, vamos dizer assim, entre aspas, diploma ou autorização para advogar, no nosso juramento consta a questão dos direitos humanos, né? Que nós juramos defender os direitos humanos. E a Ordem presta serviços relevantes à sociedade brasileira, seja nos mais variados campos, né? Tanto é que recentemente pedimos o impeachment, pedimos a prisão do governador Arruda, lá do Distrito Federal, uma das entidades que pediu, né? E foi aceito pelo Poder Judiciário. Então, como eu disse, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel fundamental e tem contribuído em muito para a sociedade brasileira no sentido de fiscalizar as leis, de fiscalizar a administração. Esse é o nosso papel. Doutor, e quais são os direitos humanos? Direitos humanos, nós temos uma visão, ou melhor, a sociedade, as pessoas têm uma visão muito apequenada da questão dos direitos humanos, que eles pensam que é só a questão de direito dos presos. Na verdade, não é só isso, ou de criminosos, ou de alguém que está praticando um crime. E não é só isso, eu diria que essa gama, essa temática de presídios, de criminosos que porventura estejam na prática do delito, representa aí em torno de 10% a 15%. O resto são os mais variados temas, como moradia, saúde, educação, lazer, trabalho. Nós temos uma demanda grande hoje sobre a questão de saúde. Então a gente observa que chegam muitas denúncias à Comissão de Direitos Humanos no sentido de mau atendimento na rede pública de saúde. Então, os direitos humanos não só aplicam no cárcere, mas sim à população em geral. Com certeza. É um tema abrangente, um tema importante. Eu costumo sempre dizer que uma sociedade que discute direitos humanos no seu dia a dia é uma sociedade justa, é uma sociedade que pugna pela democracia, pelo verdadeiro Estado democrático de direito, que é isso que é importante, respeitar o direito das minorias e atender os anseios e os direitos dessas minorias, né? A OAB tem o poder de fiscalizar e punir os órgãos que não respeitam os direitos humanos? Nós temos o dever, a obrigação de fiscalizar. Punir cabe ao Estado e especificamente ao Poder Judiciário. Nas nossas visitas às unidades, sejam prisionais, sejam de saúde, sejam de adolescentes no cárcere, sejam com relação a idosos, sejam com relação a deficiente físico, nós conversamos com as autoridades que são competentes para dar andamento às demandas, né, nesses setores, por exemplo, e fazemos um relatório. E esse relatório, após a conclusão do mesmo, é encaminhado às autoridades competentes e protocolizado no Ministério Público, que é a promotoria, que se incumbe, que tem o dever de especificamente entrar com uma ação pleiteando aquele direito.
A OAB ela está colegitimada a entrar com uma ação civil pública. O Ministério Público não o fazendo, nós estamos colegitimados, mas não é que é uma obrigação da Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem dos Advogados do Brasil também não pune ninguém. Ela apenas levanta a demanda, faz a fiscalização, documenta. O grande segredo nosso aí dos advogados é documentar essas questões. E aí, pelo acesso, pelo entendimento, pela estrutura, temos condições de pedir soluções do ponto de vista jurídico. Então, a ordem não pune ninguém, apenas fiscaliza, e quando o Ministério Público não o faz, nós ingressamos com a ação civil pública e pedimos, assim, a punição, mas não que ela por si só pune. Doutor, e os direitos humanos das pessoas que estão em presídios, você acha que é todos cumpridos? Não, não. Nós verificamos aí um desrespeito dentre outros temas também dos direitos humanos. Especificamente na questão de detentos, de reeducandos, reeducandas, nós observamos aqui no estado de São Paulo uma falta de estrutura para que essas pessoas ressocializem, ou seja, aprendam no cárcere, tenham trabalho, aprendam no cárcere novas condutas para que quando voltar na comunidade eles não reincidam. E o que nós observamos é totalmente ao contrário, né? Nós temos problemas de superlotação, nós temos problemas de atendimento médico, nós temos problemas de falta de atendimento, de assistência jurídica, pelo fato de defensores públicos serem um número pequeno, a Procuradoria não dá conta, então, que é a questão da FUNAPA, né? Então nós vemos um total desrespeito, e o Estado de São Paulo está incluído dentro dessa falta de amparo, de estrutura ao preso. Na sua opinião, o senhor acha que existe um culpado? Sim, o Estado, no país, as grandes violações de direitos humanos são praticadas pelo Estado, pelo governo. O governo, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal, é o maior fraudador de direitos humanos do país. Vamos para um breve intervalo, logo voltaremos a conversar com o nosso entrevistado de hoje, Dr. Luiz Henrique Ferraz. Voltamos a conversar com o nosso entrevistado de hoje, Dr. Luiz Henrique Ferraz. Doutor, muitos presos ficam esquecidos, os processos comparados. Isso você acha que é uma violação dos direitos humanos? Com certeza, o poder judiciário, ele não consegue dar vazão à demanda que é levada a ele, né? Em todas as áreas, não só na área criminal, na área civil, na área das execuções, em todas as áreas do direito, o poder judiciário está comprometido aqui no estado de São Paulo, no sentido que não consegue investir. 92% da folha dos recursos, melhor dizendo, do Poder Judiciário Paulista está comprometido com a folha de pagamento. Então sobra 8% de investimento. Nós temos um fórum abarrotado, qualquer comarca que você vai, o fórum está abarrotado de processo, não contrata-se muito poucos juízes e muito poucos serventuários. Logicamente, a demanda, os conflitos aparecem e são levados ao judiciário para uma pacificação, ou no caso criminal para uma sentença, ou condenatória, ou de absolvição, e aí não consegue dar vazão a essa demanda. Então não é que o preso é esquecido, os processos, a tramitação é lenta pela falta de estrutura do judiciário paulista, e nós verificamos isso aí diuturnamente. O senhor acha que a OAB ela pode estar nos ajudando? Olha, sempre que a OAB foi chamada nesse país, e aqui no Sorocaba, em Votorantim, ela cumpre com o seu papel. Então, se houver uma convocação da OAB para ajudar em algum trâmite processual, para ajudar na defesa, logicamente, das pessoas que o advogado trabalha na defesa, o Ministério Público pugnando pela condenação.
e o juiz para julgar. Sempre que a OAB for convocada, nós nunca nos furtamos a essa realidade. Agora, cabe ao Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário dar vazão, vamos dizer assim, continuidade e ter processos céleres, rápido. Inclusive está na Constituição a razoável duração do processo. Ninguém pode ficar esperando tanto tempo por uma confirmação da condenação em segunda instância, por uma transferência, por obter um benefício, uma progressão. Então isso aí é uma vergonha, precisa ser sanado. Nós precisamos investir no Poder Judiciário, contratar juízes, contratar serventuários, informatizar principalmente os cartórios para que isso seja mais célere. Doutor, o senhor pode explicar para nós, quando a pessoa está na situação de população, ela tem os direitos humanos. Daí quando ela está no cárcere, ela pede assim, os direitos humanos, dizemos assim, de uma certa forma. Mas, assim, daí como que trabalham os advogados assim, na defesa de quem não tem dinheiro, pessoas que não têm como estar pagando? Tem uma lei que chama Lei de Execuções Penais. E lá está que é a lei que regulamenta essa questão dos reeducandos e reeducandas. Lá está escrito que todo reeducando, todo preso, tem que ter direito a um advogado para defender ele. Se ele é uma pessoa simples, do ponto de vista econômico, ele não pode contratar um advogado particular, o Estado tem que dar um advogado a ele. Tem os defensores públicos e tem um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública, em que cidades em que não tenham defensores públicos, ou que os defensores públicos sejam em número pequeno, e normalmente isso acontece, haja vista em Sorocaba e em Votorantim, através desse convênio, os advogados são contratados, e fique aqui no registro meu da OAB, é pago um valor ínfimo. É uma vergonha o que o advogado recebe do Estado para fazer a defesa dos reeducandos e dos reeducantes. Você acha que ele trabalha do mesmo jeito que no particular? Eu acredito que sim, eu acredito que não há distinção, porque quando você se envolve com a causa, isso eu vejo nos meus colegas. Lógico que tem que se combinar com o honorário, né? A partir do momento que você fez o contrato e aceitou aquela demanda, aquele processo, você já não pensa mais no dinheiro. O que pensa no seu nome, na sua capacidade e, acima de tudo, no seu cliente. Então, eu acredito que grande parte dos advogados, com essa vocação que tem pela defesa, essa vocação que tem pela advocacia, acaba se apaixonando pela causa e acaba dando do seu melhor. O que eu tenho observado é que grande parte dos advogados, isso ocorreu comigo, no início de carreira faz o convênio da OAB com a Defensoria Pública, no caso mais antigo, a Procuradoria. E aí o que eu observo, às vezes, que o colega não tem tanta experiência, não que ele vá comprometer a defesa ou a ação do cliente, mas às vezes não tem tanta experiência. Então a experiência é um componente importante. Mas eu não vejo nenhuma diferença de um advogado atuando em geral, né? Atuando particularmente e também daquele que é do convênio ou aquele que pagou pouco. E também na questão da experiência também é um divisor, mas não é tão importante, né? Mas o que importa é essa paixão pela causa e esse comprometimento com a causa e com o cliente, porque acima de tudo é o nome dele que está em jogo, né, do profissional. Qual foi o pior desrespeito aos direitos humanos que o senhor já presenciou? Olha, eu não vou citar nomes aqui, não vou citar aonde foi, mas eu presenciei vamos dizer, uma tortura, né, uma violência a um ser humano, não estava preso, né? E eu acho que é um crime bárbaro, né? Um crime covarde. Eu acho que isso é uma forma... Como é que eu vou explicar? É bárbaro, não tem uma coisa, é uma barbárie tamanha, você agredir uma pessoa ao ponto, às vezes, de
fazer com que essa pessoa desmaie, então, de uma forma covarde, né? Porque normalmente essas pessoas que agridem, às vezes a pessoa está amordaçada, está amarrada, né? Como foram os casos no tempo da ditadura, né? De uma forma que os agentes de Estado, as forças de segurança torturavam e matavam pessoas de uma forma covarde. Eu uso muito essa palavra, que eu acho que esses agentes que cometeram esses homicídios são covardes, pessoas covardes. E aí, aproveitando um pouco do gancho, nós temos que dar uma nova interpretação dessa lei da anistia, que beneficiou aí todos os segmentos daquela época, sejam os militantes políticos, os militantes de esquerda e as forças de segurança. Agora, o entendimento da lei da anistia não é para liberar quem torturou, quem matou. Então, e a OAB está pugnando no nível federal, entrou com uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental para reverter essa questão, para punir essas pessoas. E, como eu disse no início, a tortura ainda persiste nesse país. Como a sociedade pode denunciar a falta de direitos humanos? Tem vários mecanismos. Hoje em dia tem muito a questão da ouvidoria. A Polícia Militar tem a sua ouvidoria, a Polícia Civil tem a sua ouvidoria, o Ministério Público tem a sua ouvidoria, o Poder Judiciário tem a sua ouvidoria, a OAB tem a sua ouvidoria. Fora as ouvidorias, tem um órgão muito importante e que interage nesses segmentos que eu falei, Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, que é a corregedoria. Essa sim tem um poder maior de punir aquele agente público, seja ele investigador, seja ele policial militar, seja ele um delegado, seja ele um promotor, seja ele um juiz, que não cumpriu com a sua obrigação, que não cumpriu com aquilo que ele foi contratado pelo Estado. Então temos as ouvidorias, as corregedorias e também, especificamente, algumas entidades que trabalham com esse tema de direitos humanos e propriamente a Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês podem fazer as denúncias por escrito ou por telefone também. No caso de Sorocaba, pode fazer as denúncias da nossa subseção, que corresponde Sorocaba, Salto de Pirapora, Sorocaba, pelo telefone 15 3228 1134. E nas subseções da OAB local, Votorantim, outras cidades do estado de São Paulo, na OAB local. Isso não impede que uma OAB vizinha a outra possa fazer visitas em conjunto. Por exemplo, aqui em Votorantim, a OAB de Votorantim pode fazer uma parceria com a OAB de Sorocaba e fazer uma visita, fazer um relatório para que essas denúncias sejam apuradas e façamos as denúncias aos órgãos competentes e o mais importante, cobrar dessas autoridades o encaminhamento dessas dificuldades enfrentadas em qualquer segmento dos direitos humanos. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos a falar com o Dr. Luiz Henrique Ferraz. Este é o TV Cela e agora vamos ouvir algumas perguntas feitas para nossas reeducandas para o Dr. Luiz Henrique Ferraz. Doutor Luiz, eu gostaria de saber se ele tem condições de estar colocando aqui na cadeia um fraldário ou uma forma melhor de alimentação para os reeducandos que acabaram de ter seus filhos. Eu acredito que nós devemos conversar com o diretor dessa unidade prisional e apelar pelo bom senso, qual seja, de ele permitir que as reeducandas amamentem seus filhos não só por 120 dias, como manda a lei, mas por um tempo maior. Isto por ser um direito da reeducanda e, acima de tudo, o direito desse ser humano que está crescendo, né? E a gente sabe, com a lei também do materno, é muito importante nos 6 primeiros meses, ou até mais, né? Nos tempos atuais, a mulher às vezes tem que trabalhar e recomenda-se no mínimo 6 meses. Mas a gente sabe que quanto mais tempo a criança for alimentada com leite materno, melhor é a sua condição de vida na fase inicial, na fase da adolescência e na fase adulta.
Então, eu acredito que tem sim que providenciar condições, não só, a gente fala em fraudário, mas uma sala apropriada para que essas reeducandas alimentem os seus filhos. E esse é um direito da reeducanda, está na lei por mínimo 4 meses, né? E eu acho que, conversando com as autoridades aqui, ampliar esse período, esse tempo, o maior tempo possível de aleitamento. A OAB de Sorocaba se compromete através da sua diretoria, a qual eu faço parte, bem como através da Comissão de Direitos Humanos, através também do convênio, respeitando a OAB de Votorantim, a marcar uma reunião com os dirigentes dessa unidade prisional para encontrar soluções para que esse aleitamento, a amamentação ocorra de forma adequada e da forma em que traga dignidade para a mãe e para o seu bebê. Doutor Luiz, o senhor acredita que existe preconceito na sociedade em relação ao trabalho da Comissão de Direitos Humanos na cadeia, principalmente nas vítimas? Sim, eu tenho observado isso aí está diminuindo, né? Nós estamos cada vez mais discutindo a temática de direitos humanos, seja nas escolas, seja nas universidades, seja no trabalho, seja no poder público, e isso, graças a Deus, está diminuindo. Porém, existe ainda alguns preconceitos, algumas pessoas que não entendem a importância de se discutir direitos humanos. A sociedade, já talvez disse anteriormente, mas a sociedade que discute e implementa direitos humanos no seu dia a dia é uma sociedade justa, é uma sociedade igualitária. E é isso que nós precisamos, respeito aos direitos das minorias, porque o seu direito vai estar também sendo respeitado. Com relação à vítima, é até compreensível aquela pessoa que foi vítima de um homicídio, de um latrocínio, de um estupro, de um sequestro, ela se revoltar. É natural, é normal, é um direito dela que ela tem, né? Mas com o passar do tempo ela vai ver que essa pessoa que foi presa, no país nós não temos a pena capital, a pena de morte. Então, aquele que praticou um crime e está preso tem que ter direitos assegurados, né? E o caminho é esse, o caminho da ressocialização. As pessoas não podem entender, não devem entender que o fato de estar na cadeia, ela está num ambiente bom, um ambiente saudável, um ambiente que está sendo respeitado. O senhor acredita nas associações das reeducandas? Não, eu não acredito. O sistema prisional do jeito que está não ressocializa ninguém. Eu acredito nas pessoas, nas reeducandas. Aí sim eu acredito. Mas da forma como eles são encarcerados, o trabalho, a educação que é dada, a forma que é feito esse encarceramento, pelo contrário, gera revolta, muita revolta. Então eu não acredito na ressocialização do ponto de vista do Estado. No ser humano eu acredito que as pessoas são capazes de melhorar, são capazes de entender aquilo que elas praticaram e voltar a uma vida digna, voltar a uma vida em comunidade. Doutor, existe muito caso de desrespeito contra as mulheres. O que você acha sobre isso? Nós vivemos numa sociedade machista, né? Infelizmente. A mulher é um ser como o homem, né? Em direitos, em obrigações. A mulher tem uma função, né, dentre outras, que é invejável, que é a maternidade e que é a amamentação. Né? Gerar um filho na sua barriga, no seu ventre, é uma coisa invejável, chega perto da divindade, seja qual for a religião de qualquer pessoa. E o desrespeito é grande. Né? Nós observamos aí na parte profissional que a mulher normalmente exerce a mesma função, às vezes muito mais competente que o homem, mas um salário menor. Né? E também aquele ranço que nós carregamos de uma sociedade machista, do tempo do militarismo, em que a mulher não é respeitada, em que a mulher não é ouvida. E o que é também muito comum, a prática de violência contra a mulher, que também é uma coisa abominável. E nós, gradativamente,
temos que abolir e coibir essas formas de discriminação e de violência contra esse ser tão maravilhoso que é a mulher. Eu queria estar falando sobre o projeto aqui que está havendo com nós, as Reeducandas, né, a TV Cultura, a TV Celo, o quanto é importante para nós esse projeto. Por quê? Porque nós nos sentimos assim até animados. Antes a gente não tinha nenhum estímulo, nada. Hoje não, hoje há o estímulo para nós, a gente ficamos até felizes na véspera quando é avisado que vai haver a programação. Todas nós assim ficamos felizes. Por quê? Porque cada uma faz a sua parte, uma ajuda no texto, a outra quer saber se pode fazer alguma pergunta. Então, esse projeto para nós, Reeducandas, é muito importante. Eu gostaria assim, que continuasse, mesmo assim, aquelas que se vão, elas vão assim com a felicidade de saber que um dia elas tiveram a oportunidade de falar algo aqui dentro. Então, nós temos essa oportunidade. Então, eu gostaria de estar assim, que continuasse, que não parassem com esse projeto, porque nós, Reeducandas, nos sentimos muito bem, muito felizes, e é muito importante isso para nós, que não temos, às vezes, muitas oportunidades lá fora, e aqui dentro a gente está tendo essa oportunidade com essa TV Cela, com esse projeto muito bom, muito ótimo aqui para nós, Reeducandas.